Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 25 ao 29. Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez, e que a estultícia é loucura. Então presta atenção em algo. O autor deste livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está dizendo aquilo que ele aplicou o coração dele. E o nosso coração tem que também estar aplicado pelo mesmo motivo. E ele disse: eu apliquei o meu coração para saber. E a palavra de Deus manda a gente buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aí ele diz: e inquirir. O que significa essa palavra inquirir, irmão? Significa pesquisar, investigar, interrogar, indagar. Ou seja, ele não ficou de mão cruzada, de braços cruzados. Ele começou a consultar, a pesquisar, estudar, perguntar para Deus. Você já viu aquelas crianças, né, quando está na fase de crescimento e fica para o pai e para a mãe, né, perguntando tudo, né, por que isso, por que aquilo, o que é isso, o que é aquilo? Elas estão naquele momento, né, conjugando esse verbo conosco, que é inquirir. Ele diz: e buscar a sabedoria e a razão das coisas. E por quê? Porque quem não tem com a sabedoria, em quem não entende as razões, esse está caminhando a passos largos para a destruição. Porque o povo de Deus é destruído porque lhes faltou o quê? Conhecimento. E quando a gente entende, quando a gente adquire de Deus a sabedoria, porque a Bíblia diz que aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus, e a gente entende a razão das coisas, você pode ter certeza de uma coisa: dificilmente nós somos o quê? Enganados. Dificilmente nós seremos enganados. Por isso o Senhor disse que, se possível fosse, o inimigo das nossas almas enganaria até quem? Os escolhidos do Senhor. E aí ele diz, e olha lá, ó, e para conhecer que a impiedade é insensatez. Ele está afirmando, irmãos. Quantas vezes Jesus chegou nos escribas e fariseus e chamou eles do quê? De insensatos e cegos. Então o que é impiedade, irmãos? Se a gente buscar lá no dicionário, a palavrinha impiedade significa qualidade de ímpio, ou seja, se eu tenho alguma qualidade, uma característica de um ímpio, ou se eu sou ímpio, eu estou praticando a impiedade, e com isso eu sou uma pessoa insensata aos olhos de Deus. Mas vai um pouquinho mais além. A impiedade está associada com a falta de amor a Deus ou as coisas sagradas. Quando a gente não tem compromisso com o reino como tem que ter, irmãos, nós nos tornamos insensatos. Quando a gente olha para a falta de humanidade, de compaixão, quantas vezes a gente vê pessoas insensatas que combatem o mal com o mal, a injúria com a injúria. Isso é conduta de quem é insensato, de quem está agindo com impiedade. Em outras palavras, é um ato desumano, maligno, perverso aos olhos de Deus. Então você pode ter certeza que, se esse homem buscou a sabedoria e a razão das coisas, quando Deus deu o conhecimento para ele, deu a sabedoria, deu dos seus espíritos, uma das coisas Deus quis tirar do coração dele, que é a insensatez, que está totalmente atrelado com condutas ímpias, porque o ímpio vai na contramão do justo. E aí ele continua dizendo lá, ele fala, e que a estultícia é loucura. E quando a gente olha para essa palavra loucura, irmãos, certa feita Jesus olhou e falou: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? E veja que a loucura está totalmente atrelado com o quê? Com a estultícia.
E o que é essa palavrinha estultícia, irmãos? De novo, é a qualidade ou a particularidade de quem se comporta com estupidez, de modo que tolo. Então, quando Deus vir para trazer a tua sabedoria, quando Deus vir para trazer as suas razões, Ele vai tirar do nosso coração toda a tolice, toda a estultícia. E por detrás, irmãos, da estultícia que tem a tolice, tem as palavras torpes, tem as parvoíces, tem as chocarrices. Em outras palavras, aonde tem a estultícia, tem as brincadeiras de mau gosto. Aonde tem a estultícia, irmãos, tem o distrato, tem o palavrão. Aonde tem a estultícia, irmãos, tem as idiotices, vamos falar a verdade. E por detrás de tudo isso, nada edifica. Tudo somente o que? Destrói. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. A gente tem que trazer essa gana no nosso coração. Às vezes a gente vem para a igreja querendo tantas coisas. E o autor aqui falou: eu apliquei o meu coração para buscar sabedoria e as razões diante de quem? Diante de Deus. E nisso, nas ações dele, nas posturas dele, ele nunca irá ser insensato e nunca irá agir com estultícia. Ele nunca agirá com impiedade, nunca será louco diante de quem? Diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para quem? Para o homem, mas a do homem é loucura para quem? Para Deus. Mas continuando, vamos lá. E para que tudo isso daqui? Você pode ter certeza que é para livrar ele dessa segunda situação que diz o texto no versículo 26, olha lá. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Quem é insensato e quem é louco pode ter certeza de uma coisa: vai cair nisso, tá? Mas quem não é pode ter certeza de uma coisa: ele está caminhando a passos largos para não cair nisso daqui. Aí ele diz: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Quem que gosta de amargura, irmãos? Ninguém gosta. Aí ele está dizendo: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Aí ele diz: quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Irmãos, quem que é essa mulher aqui, ó? Essa mulher pode representar dois níveis. A igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, então ela é uma mulher. E pode representar nós, homens e mulheres. E o que ele diz? Olha lá, ó, cujo coração são o que, irmãos? Redes. E lembra o que o nosso pastor nos apregou sobre a rede? E aí ele mandou a gente fazer um exame, Sudecai, Ridecou, Manai Decantas, dá uma analisada na rede que você foi o que? Pescado. Porque se for pescado pela rede errada, irmãos, olha o sentimento que vai vir em nós de amargura, acima do que a morte. Consegue entender, enxergar isso? Então, se a gente for pescado, irmãos, pela igreja errada, você pode ter certeza que a nossa vida vai estar fundamentada em insensatez e loucura. Mas se a gente for pescado pela igreja certa, pela rede certa, você pode ter certeza que a nossa vida vai estar fundamentada na sabedoria e na razão. E aí ele diz, olha, primeira fase, então guarda algo, falou da rede, cuja é rede e ao que, irmãos? Depois, laços. E quando eu olho para laço, irmãos, não tem como não lembrar do laço do passarinheiro. Não tem como não lembrar do laço do passarinheiro. Então, se eu for pescado pela rede errada, eu vou cair no laço do quê? Do passarinheiro. Mas se eu for pescado pela rede certa e tiver um coração quebrantado e contrito, eu vou parar dentro do que, irmãos? Do cesto. Cesto e laço do passarinheiro são totalmente o que? Antagônicos. São opostos pelo que? Pelo vértice. Aí ele vai um pouquinho mais além, ele vai dizer assim, ó, e cujas mãos são o que? Ataduras. Quando eu olho para uma atadura, irmãos, ela serve para dois propósitos. Através de uma atadura eu posso prender, eu posso amarrar, eu posso enfaixar uma pessoa inteirinha. Mas através de uma atadura, irmãos, eu também posso usar ela para curar uma ferida.
Então quando eu sou pescado pela rede certa, eu vou parar dentro do cesto, e lá dentro do cesto Deus usa as suas ataduras para nos curar. Mas se eu for pescado pela rede errada, eu vou cair no laço do passarinheiro, e em paralelo eu vou estar com a minha vida inteirinha mumificada, enfaixada. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque num vem a vida e a vida em abundância, e no outro vem algo que é mais amargo do que a morte. Aí ele diz lá no texto deles: quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Então guarda algo, se tem uma missão que eu e você temos que ser, é bom diante de quem? De Deus. E como é que eu sei se eu sou bom diante de Deus, irmãos? Acho que a primeira referência que a gente olha para a Bíblia, a gente lembra de Jó. Se Deus fez questão de fazer menção de Jó para o inimigo das nossas almas, então quer dizer que a conduta dele era uma conduta de quem era bom diante dos olhos dele. E Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Se a gente não tiver posturas de quem está se esforçando para ter esses atributos na vida, pode ter certeza disso, vai cair na rede errada, vai ser preso ali no laço do passarinheiro, e ao invés de ter as suas feridas saradas, vai ficar pior ainda do que entrou. Você quer ver uma outra conduta de quem é bom aos olhos do Senhor? É aquele que é a imagem e semelhança do nosso Senhor, o quê? Jesus. Quer ver um outro exemplo de quem é bom aos olhos do Senhor? É aquele que nasceu da água e nasceu do Espírito. Quer saber quem ele que é bom diante de Deus? É aquele que se posicionou como um filho da adoção e recebeu o Espírito Santo de Deus. Quer saber quem é bom aos olhos de Deus, irmãos? É aquele que está no esconderijo do Altíssimo e está descansando na sombra do Onipotente. Aí vem o laço do passarinheiro, pega ele? Pega nada, meu irmão. Não pega não, não tem jeito. Não tem brecha para pegar. Porque ele está lá na fenda, com a vida alicerçada na rocha, com a luz que é as mãos do Senhor sobre a vida dele, cuidando, livrando, abençoando para a honra e para a glória do nome. Só que aqui que me chamou muita atenção, continuando no texto, olha lá o versículo de número 27 e 28, diz assim, ó: vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa a outra para achar a razão delas. Em outras palavras, ele estava examinando tudo, comparando todos os fatos, e olha o que ele disse: a qual ainda busca minha alma, porém ainda não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Ixi, irmãos, a gente vê a igreja abrindo aqui, abrindo ali, abrindo lá, abrindo onde nós estamos. A gente vê igrejas abrindo de tudo qualquer lado. E olha a proporcionalidade que ele mostra. Entre 1000 ele não viu o quê? Nenhuma. E quando ele fala de homens, ele falou, eu vi o quê? Um. E quando eu lembro desse um do homem, eu lembro dos remanescentes fiéis. Diante de tudo que nós já caminhamos de fé em fé, irmãos, aquilo que a sabedoria e a razão de Deus já nos trouxe, a pergunta que a gente se faz é: ainda existe um remanescente fiel nessa terra de viventes? Ainda tem. Mas aqui agora eu quero falar um pouquinho de relacionamento, tá? Para quem é solteiro, cuidado. Você está lendo aqui, ó: se cair na rede errada, vai se envolver num laço e vai ter a atadura, ou seja, a atadura está na mão, vai dar as mãos para essa pessoa, ou seja, vai se prender com alguém, irmãos, que o que vai colher é mais amargo do que a morte. Vigia quem pretende se casar, vigia quem vai se relacionar, ora a Deus, porque quando eu olho para a mulher de cada 1000, você não vê nenhuma, você sabe o que eu lembro? Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis, irmãos. Você sabe quando é que Deus vai entregar uma mulher virtuosa na mão de um homem profano, irmãos? Existe um versículo na Bíblia que todos generaliza para todos os casamentos.
que fala assim, aquilo que Deus uniu, o homem não o quê? Não separe. Mas olha o que esse texto diz, que ele livra a gente daquilo que é mais amargo do que o quê? Então peraí, foi Deus que uniu, se eu me prender nisso aqui? O que tem de gente casada e namorando, sudecaia, ridecou, manai decantas, com algo que é mais amargo do que a morte? Mas não vai achar que vai ser lá no namoro, não, irmãos, que o diabo vai se manifestar. Vai ser a hora que botar a aliança no dedo e tá lá entre quatro paredes. E aí todo mundo olha e fala, tá vendo, tá casado, foi Deus que uniu, foi nada, irmãos. O homem pegou com a própria mão, se prendeu numa rede que não tinha que se prender, se amarrou num laço e tá com a vida inteirinha enfaixada. Quando eu olho esse enfaixamento, eu lembro do embaraço. E quando eu estou embaraçado, sudecaia, ridecom, manai, decantas, eu já não consigo mais correr a carreira que Cristo nos propôs. E aí ele vai falar, deixa todo embaraço, aí vai ter que pôr para fora, irmãos, aquilo que estava trazendo o quê? Sendo mais amargo do que a morte. Consegue enxergar isso? Então vigia. A hora que eu entro lá nas redes sociais e ouço as pregações, irmãos, com todo respeito, às vezes eu tenho oportunidade de ver alguns irmãos postando coisas nas redes sociais. O que tem de rede sendo multiplicado, que é laço e atadura, não está escrito. Vigia, irmãos, pelo amor de Deus. Vigia onde você vai ouvir a palavra de Deus. É a rede. Vai se envolver com algo, irmãos, que vai ser para a vossa vida, para a nossa vida, um laço do passarinheiro. Vai ser uma atadura. E aí vocês já viram, o que sobrevirá às nossas vidas é o quê? É mais amargo do que a morte. Então guarda algo no vosso coração, irmãos. Quando a gente tem a sabedoria de Deus e a razão, tá? Razão não é coração, tá, irmãos? O que tem de gente agindo pelo coração, e o coração é corrupto e o quê? E enganoso. É sabedoria e razão. Você pode ter certeza, não vai se envolver num laço do passarinheiro, não vai embaraçar a tua vida com as coisas dessa terra, porque aquilo que Deus acrescenta, irmãos, soma e não vem consigo o quê? Dores, para a honra e para a glória do nome dele. Por isso, quem está casado aqui, está com a tua esposa, com o teu marido, se esforça para ser uma bênção na vida deles, tá? Um do outro. Se esforça, porque a mulher que é sábia, que busca a sabedoria de Deus e as razões de Deus, ela nunca vai amarrar a vida do marido. E o marido que tem a sabedoria e as razões de Deus, ele nunca vai amarrar a vida da esposa. Ambos vai levar um ao teu outro até perto de quem? De Deus. Aí ele continua o texto, lá no versículo 29 ele diz: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém buscaram muitas astúcias. Presta atenção, irmãos. Quando Deus nos criou lá desde pequenininho, que a gente nasceu do ventre da nossa mãe, a gente era puro. A gente era puro em todos os sentidos na nossa vida. Só que durante a nossa caminhada, em virtude da gente não ter aplicado o nosso coração nas coisas que eram retas aos olhos de Deus, que é a sua sabedoria, a sua razão, o que acabou acontecendo muitas vezes nas nossas vidas, que a gente acabou buscando o quê? Astúcia. E quando a gente olha para astúcia, é inevitável não lembrar de quem? Da serpente. Por isso, olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, diz assim, ó: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Por isso que a gente está falando, aplica o coração na sabedoria e na razão de Deus. Aplica o coração na sabedoria e na razão de Deus, para apresentar a Ele como uma virgem, o quê? Pura, que tem por marido nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Aí ele continua, olha lá: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, olha a rede, irmãos, olha a rede lançada, com as suas astúcias.
E quando ele olhou, dentre 1000, ele só viu ele. Você sabe que ele estava falando: olha, dentre 1000 pessoas que eu olho, ninguém está aplicando o coração para buscar sabedoria e razão. Ninguém está dedicando com toda a força para buscar a sabedoria e a razão de Deus. Pelo contrário, ainda coloca o coração nas astúcias e busca lá. E aí ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, o diabo quer corromper os sentidos. Sentidos nós temos 5, tá? Ele quer corromper a nossa fala. Ele quer que a gente não dê ouvido às coisas de Deus e só ouça as coisas dele. Ele quer colocar os nossos olhos aonde a gente não tem que pôr. Ele quer que no sair da nossa boca o que suba a Deus não seja um aroma suave, mas seja algo que chega ruim às narinas de Deus. Ele quer que a gente use as nossas mãos, irmãos, que é o tato, como uma atadura e não para curar as pessoas, porque o Senhor manda a gente impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam o quê? Curados, não seriam ataduras. Então vigiemos nisso, meus amados. Olha a direção então de Deus lá no texto de Eclesiastes que a gente estava lendo. Vigiemos nisso, olha lá, ó. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias, não buscaram a sabedoria e a razão de Deus, buscaram aquilo que era astúcia, ou seja, buscou a rede errada, caiu no laço do passarinheiro, e agora, irmãos, está preso com as ataduras num jugo desigual, com aquilo que é infidelidade. E o que Deus quer é: aplica o coração à sabedoria e à razão, vai cair na rede certa, vai parar dentro do cesto onde tem a multiplicação, a vida e a vida em abundância, e pode ter certeza, todas as feridas serão saradas e curadas, porque pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Deu para entender isso? O caminho da bênção e o caminho da maldição. Então vigiemos, porque o apóstolo Paulo, quando prega a igreja de Coríntios, ele tinha esse medo, ele tinha esse zelo, que a serpente não viesse enganar como enganou Eva com as suas astúcias. Amém?